Então, ó, na padronização de uma solução de hidróxido de potássio, né, o KOH. Então, a reação que vai ser executada é a reação entre o bifitalato de potássio e o hidróxido de potássio. Né? O bifitalato de potássio é um sal orgânico ácido e o KOH é uma base forte. Né? A reação entre os dois ela é 1 para 1, tá certo? Produzindo fitalato de potássio e água. O bifitalato de potássio é considerado um padrão primário porque ele é pouco higroscópico e bastante estável. Né? No cálculo da concentração do KOH, eu teria o número de mols do KOH dividido pelo volume do KOH. Só que eu não tenho o número de mols do KOH diretamente, eu preciso obter a partir da titulação. Como eu sei que a reação é mol para mol, no ponto final da reação, eu sei que o número de mols de KOH é igual ao número de mols de bifitalato. Mas o número de mols de bifitalato eu sei, é a massa dele dividido pela massa molar. Como a massa molar é uma constante, então eu consigo cálculo dessa quantidade aqui e eu substituindo nessa expressão, eu chego nessa expressão aqui de baixo, onde a concentração do hidróxido de potássio depende da massa pesada, da massa molar do bifitalato e do volume, que é o volume gasto na titulação. Né? Para obter o ponto final, eu preciso usar indicador. Nessa prática, o indicador vai ser a fenolftaleína. A fenolftaleína, né, em muitos livros, é dito que em pH ácido ela é incolor, mas na verdade não é pH ácido, é pH abaixo de 8. Né? Então 8 é um pH básico. Então, pH abaixo de 8, a fenolftaleína é incolor. Em pH acima de 8, a fenolftaleína é o rosa intenso. Então, se a titulação, se o reagente que está em excesso é o bifitalato, enquanto o bifitalato existir no meio, o meio vai ficar com pH abaixo de 8 e incolor. Né? Quando eu tiver um pequeno excesso de hidróxido de potássio, o meio vai ficar com pH acima de 8, rosa intenso. Então a mudança da coloração de incolor para rosa intenso indica que eu tenho um pequeno excesso de KOH e que a reação chegou até o seu ponto final, onde vale essa relação aqui, e eu consigo utilizar esta expressão aqui para realizar o cálculo da concentração do KOH. Então, na padronização da solução de KOH, eu vou usar o bifitalato de potássio, que é o padrão primário, né? Eu peso ele previamente em um vidro de relógio, né? Esse bifitalato, ele é bastante estável, né? Por isso que ele é considerado um padrão primário. Ele é bem solúvel em água, né? E a dissolução dele é relativamente rápida, né? Então eu adiciono um pouco de água, né? Com a piceta. No Erlenmeyer, para garantir que todo o bifitalato pesado ele vai ser inserido em solução, né? E a dissolução desse bifitalato é relativamente rápida. Ele é um sal ácido, portanto, o meio ele vai se apresentar ácido, né? Como ele é um ácido fraco, o meio vai ser sutilmente ácido. Para inserir o KOH na bureta, preciso antes adicionar esse KOH em um becker. Né? Eu adiciono o KOH no becker para facilitar a adição desse hidróxido de potássio na bureta. Eu fecho o registro da bureta, né? E adiciono então o KOH na bureta, né? E na transferência eu preciso garantir que eu passe um pouco do 0 ml. Então, o menisco, né, ele fica um pouco acima do 0 ml ali. Para que isso? Porque depois fica mais fácil para eu ajustar, né, esse menisco no 0 ml, para evitar, né, erros sistemáticos. Então eu coloco um becker para receber o excesso de KOH e aí lentamente, com bastante calma, eu vou alinhar o 0 ml, o menisco com o 0 ml. Né? Como eu falei, para evitar erros sistemáticos na minha medida. Então, lentamente agora, eu vou alinhar esse menisco com o 0 ml. Preciso estar bem no nível do 0 ml da bureta para poder garantir que esse alinhamento seja perfeito. Né? Isso é muito importante, né? Como eu falei, para evitar erros sistemáticos. Então, agora, alinhado, né? Fazendo a verificação se isso está bem alinhado, eu posso continuar com a prática. Né? E em sequência, o que eu vou fazer? Vou adicionar o indicador, né, a fenolftaleína no caso, ao Erlenmeyer contendo o bifitalato de potássio. E como o meio está ácido, na adição da fenolftaleína, eu vou perceber que o meio vai ficar incolor, né? Porque eu sei que
O bifitalato de potássio é ácido, então a fenolftaleína é meio ácido, em pH abaixo de 8, se apresenta incolor, certo? Eu agito para redistribuir o indicador e agora eu estou pronto para fazer a titulação, né? Fazer agora o KOH reagir com o bifitalato, né? Já com o indicador. Para isso eu vou realizar a titulação. Na titulação, uma mão controla a agitação e a outra o gotejamento do titulante, né? Lembrando que isso é uma tarefa individual, né? Bom, nas primeiras gotas de KOH, o meio fica localmente básico. Isso faz com que a fenolftaleína core localmente, né? Só que ao agitar a solução, o KOH se difunde, né? Como ele é um reagente limitante, o meio volta a ficar ácido, porque eu tenho excesso de bifitalato, né? Então, quando eu agito a solução, esse pH local ele se torna ácido e que faz com que a coloração suma, né? Isso acontece porque o bifitalato ele está em excesso, né? Ele só não vai estar em excesso no ponto final da reação. Enquanto ele estiver em excesso, toda a agitação que eu promover vai fazer com que essa coloração rosa intenso suma, certo? Então a titulação tem que ser feita gota a gota e eu vou percebendo gradativamente que vai ficando cada vez mais difícil para que essa coloração suma. Então eu vou ter que precisar de agitar mais e mais para que a coloração suma. Em um determinado momento, essa coloração rosa ela persiste. Mesmo com a agitação, eu não consigo fazer com que essa coloração suma. Nesse ponto, eu sei que a titulação chegou ao fim, né? Quando eu agito e a coloração não some, eu sei que a titulação chegou ao seu final. E é fácil perceber porque essa prática tem uma grande diferença de coloração entre o incolor e o ponto final, né? A agitação não promovendo a mudança de coloração de rosa intenso para incolor, eu sei que a reação chegou ao fim. Anota-se o volume gasto, que nesse caso foi aproximadamente 7,9 ml, e esse volume vai ser usado para o cálculo da concentração do KOH. Então, aqui no cálculo da concentração do KOH, vou usar essa expressão, né? Concentração do KOH vai depender da massa do bifitalato, massa molar e o volume gasto na titulação. A massa molar do bifitalato é 204,22 gramas por mol. O volume gasto foi de 7,9 ml, ou 7,9 vezes 10 a menos 3 litros. E a massa pesada, né, foi de 0,2400 gramas. Isso foi pesado numa balança de 4 casas. Né? E aí a conta fica o seguinte, a concentração do KOH vai ser a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Esse valor vai dar 0,14875, tem mais algarismos aqui, né? Mas é o seguinte, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 números algarismos significativos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Só que no volume eu tenho só 2. Então aqui eu só vou poder usar 2 algarismos significativos, o 1 e o 4. Porém, o 8, que é em sequência do 4, ele é maior que 5. Então eu vou adicionar 1 a esse 4 aqui, de maneira que a concentração do KOH vai ser 0,15 mol por litro ou 0,15 molar.